está em casa assistindo a sua TV quando de repente aparece uma publicidade de uma promoção irresistível da sua operadora. Você pega o telefone e a atendente informa que infelizmente você não tem direito ao benefício, já que ele só pode ser adquirido por clientes novos. Você pensa, é uma injustiça, sou cliente há tanto tempo, pago em dia e acabo não sendo beneficiado com essas promoções. A Anatel quis acabar com essa discriminação, mas uma liminar suspendeu a regra. Mas essa situação pode estar com os dias contados aqui no estado de São Paulo. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os fornecedores de serviços prestados de forma contínua estenderem o benefício de novas promoções aos clientes antigos. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo doutora Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Proteste, doutor Alcionei Miranda, advogado, e a doutora Cláudia Nakano, ela que é especialista em saúde. Mas antes de conversar com os meus convidados sobre o projeto, vamos ouvir o autor da proposta, o deputado Alencar Santana, do PT. Nós temos que acabar com os abusos que alguns prestadores de serviço fazem aos consumidores, né? Às vezes uma pessoa é assinante de uma televisão, de um serviço de internet, um serviço de telefonia, enfim, qualquer serviço prestado de forma contínua, né? E vem uma promoção nova, mais barata, mais em conta, para o usuário novo, e aquele usuário antigo que está lá há muito tempo, paga pelo mesmo serviço um preço maior. Então, nosso objetivo é acabar com esse abuso, porque nós estamos tratando de um produto idêntico, igual, e a pessoa que está lá há muito tempo paga mais caro em relação a esse usuário novo. Então, nós estamos dizendo que é proibido, nós estamos dizendo que o benefício novo se estende automaticamente ao usuário antigo, porque aí todo mundo vai pagar o mesmo valor, o que é uma forma justa. Se a empresa não fizer isso, cabe multa, né, pelos órgãos de defesa do consumo, contra as empresas que porventura fizerem essa promoção nova e não beneficiar usuários antigos, né? Seria justíssimo isso, né, doutora Tatiana? Já que, como eu disse, sou cliente antiga, pago em dia, por que não mereço determinado benefício? Há alguma previsão no Código de Defesa do Consumidor com relação a isso? Ou realmente há essa lacuna para todos esses tipos de empresas praticarem esse tipo de ação? Apesar do código ser bastante completo, né, há essa lacuna, como você bem disse, que acaba gerando uma certa dificuldade para os consumidores entenderem, e é aí que, infelizmente, as empresas acabam abusando disso, né? Essa ansiedade, essa necessidade de atrair novos clientes faz com que as empresas deixem de tratar bem quem já são seus clientes, né? Há inúmeras reclamações de todas as formas possíveis, especialmente nessas prestadoras de serviço, em que elas estão muito mais preocupadas em angariar novos consumidores e não tratam bem quem já está lá dentro, quem já paga em dia. E eles conseguem criar o mecanismo da fidelização que acaba nos prendendo também, porque eu poderia muito bem trocar, né? Chegar e falar assim, olha, vou cancelar esse serviço e vou contratar outra empresa. Não, você tem 1 ano, senão você paga uma multa. Isso é muito comum em empresas de telefonia celular. É justa a fidelização? É uma coisa, vamos dizer assim, legal? É legal desde que o consumidor saiba, né, e ele concorde com essa contratação, que ele tenha ciência dessa fidelização, né, mas é importante também esclarecer que quando há uma falha na prestação do serviço por parte do fornecedor, essa fidelização ela pode ser quebrada, tá? Então, a partir do momento que a empresa falha na prestação do serviço, o consumidor pode rescindir o contrato e aí ele não deve ser cobrado numa multa, né, nessa multa que é aplicada quando há uma simples quebra do contrato. Esse projeto seria justo, né, doutora Alcionei? Quer dizer, vamos garantir a todos, né, sem qualquer tipo de discriminação, o direito a, em algum momento, levar uma certa vantagem ou ter algum presentinho aí de todas essas empresas que prestam esses serviços. Então, e não estou aqui para fazer a defesa das empresas, né? Mas, em que minha especialização é em direito empresarial. Mas eu entendo que deve também ser respeitado o lado das empresas, e esse projeto de lei, né, ele já houve um veto de constitucionalidade sob esse argumento de que ele interfere diretamente
numa relação entre o consumidor e a empresa. E veja, você fere, eu acho que a liberdade de concorrência. Você tem clientes aí que fecharam planos, neste caso com fidelização, de repente surge uma nova promoção. Esse projeto de lei estenderia a esses clientes, inclusive em detrimento dessa fidelização, esse novo benefício, essa nova promoção. Só que quando a empresa ela cria uma promoção, ela leva em consideração também um período mínimo de manutenção de pagamentos daquele cliente, né, daquele consumidor. O produto até durante 12 meses. Isso, até média, né? porque você tem uma questão de fluxo, né, de receita, né, uma previsão de fidelização para que você cubra os custos daquela promoção. Mas, doutor Alcionei, a gente teve aí uma regulamentação apresentada pela Anatel, né, que foi suspensa até para liminar. Mas a Anatel é uma agência reguladora e fiscalizadora. Ela teria essa prerrogativa. Eu entendo que isso deveria partir por lei federal, a nível federal. Esse benefício poderia ser criado com algumas ressalvas que eu entendo, né? Porque a lei ela é genérica, né? E aí, sim, como ela é genérica e ela se estende a todo tipo de serviço contínuo, né? Ela acaba, alguns casos eu entendo que não, mas... Por exemplo, que ressalvas o senhor faria? Questões plano privado, por exemplo, a saúde privada, convênio médico privado. Eu entendo que não dá para você estender porque os fatores da composição do preço levam em consideração uma série de fatores. Não dá para você estender uma promoção agora para angariar novos clientes àqueles que já estão há um bom tempo no convênio médico privado, né? E que tem um histórico de tratamento, tem um histórico de custo. Não dá para você simplesmente dizer, não, agora todo mundo, vamos abaixar para conseguir captar novos clientes, e aí você abaixa para todo mundo que você tem na sua carteira. Ele chutou a bola para a doutora Cláudia. Acabei. Perfeito! Mas, na verdade, a gente tem problemas sérios com planos de saúde. Depois a Tatiana vai falar quais são os tipos de reclamação. Mas, ao mesmo tempo que tem essas promoções, né, a gente tem a questão da carência, tem outras situações contratuais. Mas o projeto serviria, discorda ou apoia o doutor Alcionei? Então, na verdade, o ideal dos mundos seria se todos os procedimentos que estão no rol da ANS, por exemplo, atingissem as pessoas que contrataram um plano antes de 1999. Perfeito. Porque hoje nós temos 3 tipos de planos. Planos novos, das pessoas que contrataram após 1999, os planos antigos, das pessoas que contrataram antes de 1999, e os adaptados, que são aqueles antigos que o consumidor fez adaptação. Com certeza os antigos são os mais caros, não são, doutora? São os mais caros porque não tem o respaldo da Lei 9656 de 98, que até então não existia legislação nenhuma para a saúde privada. E se esta lei atingisse as pessoas, os consumidores que contrataram os planos anterior a 1999, seria perfeito, porque estenderia ao menos os procedimentos novos, né, que estão no rol da ANS. Sim. E que muitos pedidos têm sido negados. Quer dizer, quem está antes de 1999 não tem direito ao rol de procedimentos. Exatamente. Aí, mas isso judicialmente você tem muita gente ganha isso, exatamente. Né? Judicialmente nós conseguimos uma autorização, né, uma determinação judicial onde o consumidor consegue realizar o seu tratamento, seja ele qual for. E muitas vezes, mesmo que não esteja no rol da ANS, se tiver uma prescrição médica indicando o tratamento preeminente, este consumidor terá direito também. Mas olha o trabalho, a pessoa paga um plano de saúde por anos, muitas vezes. Muitas vezes quase não usa, né? Exatamente. Já pagou e muito e bem. E quando precisa, ainda tem que custear um advogado, sim, aguardar a justiça, apesar que a justiça, nestes casos, as decisões são mais rápidas, né? Muitas vezes, em torno de uma semana, a gente já tem uma decisão, um deferimento de uma medida antecipatória, que é a medida liminar, né? Que muitos chamam, mas que o consumidor precisa ter esse desgaste de ir até um advogado, de procurar a justiça para ter uma autorização. É uma reclamação comum, Tatiana, isso que colocou a doutora Cláudia, ou seja, eu sou cliente do plano X, fulano tem direito a e eu não tenho. Sim. A negativa de cobertura é a principal reclamação no setor de saúde, isso sem dúvida nenhuma. E uma outra questão também que
é bastante recorrente, é solicitação de cancelamento, né? E a partir do momento então que você cancela, que você pede esse cancelamento, e a empresa entende que precisa continuar cobrando, não faz o cancelamento, e aí o consumidor é cobrado indevidamente. Eu sempre falo que o peso cai em cima do nosso bolso, doutora. Tudo bem que você defende as empresas, tem que ter, todos os lados tem que ter a sua defesa. Mas no final, quem paga a conta é sempre a gente. É o consumidor. Vamos entrar um pouco na questão de plano de saúde, depois a gente entra na questão de telefonia e etc. Plano de saúde. Você tem hospitais descredenciados e não é avisado. Você vai fazer algum tipo de procedimento, aí o plano fala assim, demora, né, para te dar autorização e a cirurgia de emergência. Você acaba pagando para esperar um reembolso que muitas vezes não é 100%. Quer dizer, você é bitributado, entre aspas, né? Você paga 2 vezes. Dizem que quem paga mal paga 2 vezes. A gente deveria ter saúde pública, mas não tem. Como é que fica essa situação? Eu costumo dizer que viver no Brasil é um desafio. Todo dia você se depara com uma nova legislação, algo que sempre a conta vai cair no bolso do consumidor. É o aumento agora de 20 centavos do combustível que vai sobrar para a gente. Claro. É a crise da Petrobras, quem vai pagar a conta? Vai sobrar para o consumidor. A água já aumenta, quer dizer, a água não aumentou, mas se você passar do consumo, você tem uma multinha aí. Acaba sobrando para nós, Sim. né? Isso no Brasil é crônico, é típico, é histórico, sempre foi assim e dificilmente isso mudará, porque acaba sendo o consumidor o maior prejudicado. Agora, eu entendo, não quero fazer a defesa aqui das empresas, não quero sair daqui como até porque também sou um consumidor. Que ter também, né? Mas eu entendo que cada caso é um caso. E como a lei é genérica, ela tem que ser analisada de uma forma, você fazendo a subsunção de cada fato àquela norma, para verificar se de fato você está fazendo justiça. Porque o que se busca é a justiça, tratar os iguais de forma igual e os desiguais desigualmente, na medida em que se desigualam. Então, quando você tem esse ideal... quer dizer... Então é injusto, porque se você vai tratar melhor alguém que nunca te pagou nada do que alguém que sempre te pagou, é uma coisa meio Mas desigual. Vou dar um exemplo desse conceito de justiça, tratar desigualmente os desiguais na medida que se desigualam. É justo, por exemplo, você pagar 27,5% de imposto de renda e eu ser isento? É justo, porque você ganha mais de R$5.000 por mês, eu não ganho. Então, mas no caso de novos clientes, eu vou ter a mesma prestação de serviço. Eu estou contratando o mesmo mas no serviço. caso do plano de saúde, não. Foi o exemplo que eu dei. Você tem ali uma família, né, com um histórico de utilização, de consumo, e de repente surge uma promoção para angariar novos clientes. E de repente você estende essa promoção para todos aqueles que são diferentes no histórico de tratamento, deveriam ser beneficiados pelo fato de estarem há mais tempo, pela fidelização. Mas também podem gerar ao plano de saúde um prejuízo, porque às vezes o histórico do custo de tratamento, se você amplia agora esse benefício para aquele, o custo de tratamento daquela família, o custo médio que já deu para ser apurado, não vai cobrir os custos. E aí vai sobrar para quem? Para a operadora? Difícil. Olha, eu sempre defendi o seguinte, eu pago o plano de saúde para minha filha desde que ela nasceu, há 17 anos. Usou para situações esporádicas, um princípio de pneumonia, uma cirurgia. Se você tivesse uma planilha anual, né, de quanto você pagou e quanto você utilizou, isso seria uma transparência até na prestação de serviço, até para a gente não questionar, falar, não, né? Meu plano pagou tudo isso, olha, eu paguei isso, tive essa contrapartida, mas a gente não tem essa transparência, doutora Cláudia. Sem dúvida. E eu acho também que esse projeto de lei poderia beneficiar na questão dos reajustes. Por que não, né, tratar aquela pessoa, aquele consumidor que já tem o plano de saúde por muito tempo e de forma com que ele não pague um reajuste muitas vezes abusivo, principalmente no o reajuste que nós falamos para os idosos. Acima de 59 anos, nós percebemos que há uma desigualdade na cobrança, então as pessoas, elas pagam a mais a mensalidade. Sim. E muitas vezes, porque a operadora de saúde, ela supõe que haverá um gasto maior por conta de tratamentos futuros. Eu não estou defendendo a empresa, mas se eu fosse, né, uma proprietária de plano de saúde, é claro que a pessoa mais velha tem mais propensão a doenças, principalmente crônicas, né? Sim. Hipertensão, diabetes, você precisa de medicamento.
Mas você poderia criar que tipo de mecanismo para não ser tão, vamos dizer assim, para não ser tão injusto com o cliente e não penalizar tanto a empresa? Na verdade, hoje nós já temos uma limitação, né, um limite de aumento previsto pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entretanto, a regra foge para os casos, principalmente de pessoas que contrataram um plano antes de 1999. E os que planos são empresariais também, né? Exatamente, dos planos empresariais, que é uma terra sem lei, digamos assim. Então, eu diria que a ANS, ela deveria fiscalizar, porque ela nasceu com este propósito, né, regular mais esta relação entre consumidor e operadora de saúde, né, de forma mais firme, né, para que o consumidor também não ficasse desamparado e principalmente este consumidor idoso, porque muitas vezes ele pega o dinheiro da sua aposentadoria para pagar, para custear o seu plano de saúde. Tem uma informação que eu acho que é extremamente importante e é de utilidade para todos os usuários de convênio médico, é de interesse. Nos últimos anos tem surgido os vendedores, né, aqueles que vendem, né, os representantes comerciais que vendem plano de saúde, eles estimulam a pessoa a contratar um plano familiar por empresa. Eles dizem, olha, tire um CNPJ, nem que seja uma MEI, porque aí você tem o valor para você ingressar no plano é mais barato. Sim. Só que isso é uma grande armadilha. Por quê? Então tá bom, como eu tenho alguém na minha família que é empresário, eu vou fazer um plano empresarial. Faço adesão, só que o plano empresarial, o reajuste é livre. Aí com 1, 2, 3 anos, o convênio, o médico vai e aplica um reajuste absurdo e ele percebe, poxa vida, eu tive uma vantagem econômica para entrar, mas depois que eu entrei, dancei. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco, mas isso também é a falta de informação. Né? A gente não consegue, não lê contrato, a gente acha que tudo pode ser bom. Eu sempre digo o seguinte, quando a esmola é muita, o santo desconfia. A gente volta já já. Tá. Voltamos com Em Discussão, hoje falando sobre direito do consumidor. Aquele consumidor antigo deveria ter o benefício das promoções concedidas aos novos clientes de determinadas empresas? Essa é a nossa discussão. E a gente estava falando aqui no intervalo exatamente sobre isso, a questão do reajuste, se é melhor ter um plano empresarial ou familiar. A doutora Cláudia queria comentar o que o doutor Alcionei falou. É até bom para a senhora dar umas dicas para a gente, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente não lê contrato, não conhece os direitos, né? Sabe os deveres, sabe que tem que pagar todo mês, senão o plano é suspenso. Sem dúvida. E em relação aos nossos deveres, o consumidor, ele deve arcar com a mensalidade do plano de saúde, porque se ele deixar de pagar 2 mensalidades consecutivas ou não, a operadora de saúde pode cancelar o contrato no 3º mês. Então é importante este dever também do consumidor. Agora, em relação à contratação do plano de saúde, que o consumidor veja se este plano ele tem um cadastro na ANS. Isso está no site, no portal da ANS. Então tem um número de registro. E quantos planos de saúde a gente tem hoje no país? A senhora tem ideia? Não tenho ideia. Houve um aumento, né, significativo, inclusive com os planos empresariais. Nós temos muitos planos empresariais ligados a microempresas, então eu não tenho esse levantamento. Mas é importante que o consumidor avalie principalmente o contrato e veja quais são as coberturas, se esse plano será regional, se ele será nacional, qual é a rede credenciada deste plano, as clínicas, pesquisar o livro, né, ou mesmo pelo site, mas procurar saber um pouco mais deste plano, inclusive fazer uma pesquisa de mercado em relação aos valores que estão sendo praticados. Às vezes é bom até pagar um pouquinho mais para ter garantia de serviços, né? Porque às vezes você vê planos assim, R$59 por mês, você tem direito a isso, isso, isso. É aquela coisa, para captação de novos clientes, eles fazem qualquer negócio. Exato. Né? Então, às vezes, pagar barato não é tão bom, né, doutora Tatiana? Com certeza. Quais são as dicas, né, que a Proteste dá quando se fala na contratação de todos os serviços? Vamos falar de telefonia, operadora de TV a cabo. Quais são as dicas para escolher uma boa empresa? A gente sempre ensina, digamos assim, o consumidor a pesquisar, né? Pesquisar muito, ler,
ler não só o contrato, ler o que se falam sobre as empresas, ver quais são as reclamações sobre aquelas empresas e ver, além de tudo, qual é o seu perfil. Porque muitas vezes o consumidor vai para contratar algum serviço, né? E aí ele se empolga com aquela promoção, só que aquele plano não tem nada a ver com o perfil dele. Né? Então, por mais que esteja barato, não vai atender às necessidades dele, seja de telefonia, de internet, enfim, de todo tipo de serviço. Né? Então, o consumidor precisa saber o que ele está contratando, não confiar apenas na palavra do vendedor, né? Porque ele quer vender para ganhar a comissão dele, e saber, então, adequar o que ele está contratando ao perfil dele, ao que ele precisa. Né? Porque muita gente acaba fazendo isso mesmo, né? Ah, e o plano é barato de 1000 minutos. Quando você vê, você utilizou 100. A gente tem mania de ter um olhão grande, né, doutora Alcionei? E uma informação que tanto a doutora Tatiana colocou como a doutora Cláudia, é essa questão de ler o contrato. E aí eu tenho uma frase que eu digo que é o seguinte, a gente não lê nem bula. Aí o que eu digo é assim, olha, cada 100 contratos que são assinados, apenas 10 pessoas leem. Desses 10 que leem o contrato, apenas um entende. Esse único que entende, que normalmente é o advogado, ele não consegue fazer nada, porque ele não pode falar, eu não concordo com essa cláusula. A pessoa vai dizer, então eu não tenho como atendê-lo, porque é um contrato de adesão. Então é um grande problema, né? O Código de Defesa do Consumidor veio trazer exatamente a proteção ao consumidor contra contratos de adesões de forma leonina, que tenham cláusulas abusivas. Uma sugestão que eu dou nessa questão de contratação, é uma dica que eu digo para todos os meus clientes, é o seguinte. Se você surgiu uma nova promoção e você está num sistema antigo, num contrato antigo, e você percebe que a nova promoção ela é muito mais benéfica, ligue e tente cancelar. Eu vou cancelar. Eu já tive vários casos em que a pessoa, ao solicitar o cancelamento, em especial TV por assinatura, e telefonia, mas por que você... Eles não querem cancelar o contrato de forma nenhuma. Não, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Você acaba conseguindo, e se nós te dessemos um desconto? Aí você consegue um desconto naquele teu plano que já estava em vigor, para que você não rompa o contrato, não rescinda o contrato e permaneça. Muito comum. Mas é muito trabalho para a gente, podendo, né, ter uma extensão aí de benefício. Você pode até não dar a mesma coisa, mas, de repente, você garantir aos usuários antigos, aos clientes antigos, algum tipo de presente. Eu acho que, por exemplo, o que daria... Você tenha claro, vou dar um exemplo. Posso falar nome de empresa, não tem problema nenhum. É uma empresa nova, já tem quase 30 milhões de clientes, ou 20 milhões de clientes no país, por causa dos novos clientes. Aí eu penso assim, se eles conseguem trabalhar 20 milhões do contrato a um preço acessível, por que as outras não podem criar também promoções para os clientes antigos? Porque vão perder os clientes. Mas aí são realidades diferentes. Questão de cobertura. Imagine, uma coisa é você ter um produto, que você cria um produto para atender um tipo de cliente numa região e você consegue otimizar custo. Então você cria aquele produto com aquele preço porque, olha, eu estou atacando essa região aqui, então eu vou trabalhar com esse preço. E faz uma promoção de marca, um investimento de marketing para aquela região para alcançar novos clientes. Só que você já tem na tua carteira clientes em outros estados onde o custo para o oferecimento do serviço, seja de cobertura, seja de rede de distribuição, enfim, é um custo diferenciado. Então não dá para você querer padronizar. Não dá, doutora Tatiana, fala para mim. Lá no Embu, só para fechar, algumas operadoras não funcionam em forma nenhuma, você tem que estar na Vivo. Então você tem que se submeter à Vivo, porque se você quiser ter uma telefonia celular, a única que funciona é a Vivo. Mas aí a opção é sua. Aí não adianta ter uma promoção das outras, porque para mim não vai atender. Eu entendi, mas eu estou falando dentro, você tendo o mesmo tipo de serviço, tendo a mesma cobertura, né? O que é melhor para a empresa? Eu, como empresário, prefiro garantir, né, a permanência do meu cliente do que a migração dele para outra empresa. Posso estar errada, posso falir, posso quebrar. Se esse cliente não for lucrativo, não é interessante. Não, mas se for, é interessante você garantir a permanência dele, né, doutora Tatiana? Claro. O grande problema, especialmente nesse setor de telecomunicação como um todo, que, assim, infelizmente é um setor imbatível de reclamação, né, já ultrapassou até o setor financeiro. Conseguiu passar os bancos? Nossa! Longe. Nossa. É falha na prestação de serviço crônica, né? É uma falha crônica na prestação de serviço. E a gente tem inúmeros problemas com descumprimento de oferta. Inúmeros, assim, são...
É uma coisa assustadora de ver. Quer dizer, garantir a cobertura em tal lugar e não ter essa cobertura. E vender, por exemplo, vender serviço de internet num lugar que não há como disponibilizar esse serviço e deixa o consumidor esperando por dias e meses, né, até a efetiva instalação, e aí, de repente, quando o consumidor vai até um órgão de defesa do consumidor para reclamar, aí então que eles informam, houve um erro e tal, não tem como Enquanto cobrir isso, vão esse serviço. recebendo a mensalidade Exatamente. até romper o contrato. Exatamente. Então, assim, seria muito interessante que o consumidor antigo tivesse a opção, né, de aderir a essa nova promoção se for interessante para ele, Claro. tá? Mas, assim, o que é mais importante, a empresa oferecer uma promoção e um serviço que ela tenha a capacidade de realizar, né? Aquele ditado antigo, quem não tem competência não se estabelece. Né? Então, se a empresa ela está oferecendo um serviço, ela tem que ter competência e capacidade para oferecer um bom serviço. Mas dentro da realidade da telefonia, todas as operadoras têm problemas, né? Eu nunca vi uma operadora, que nem, claro, você tem aquela operadora que te agrada, eu tenho a minha, já desde 93, sempre tive, até por comodismo também, né? Você acaba se adaptando àquele tipo de serviço. Mas toda, Vivo, Claro, Oi, TIM, tem mais Nextel. uma? Nextel. E Nextel, né? Então, são as 5 operadoras, todas têm reclamações. O que diferencia para nós lá O que na diferencia? Proteste, o que diferencia uma da outra é a resposta que elas nos dão, porque tem empresa que nem responde para a defesa do consumidor. Então, assim, quando me perguntam qual é a melhor, eu falo, não existe. Tem a menos pior, que é aquela que ainda dá satisfação ao consumidor quando ele relata um problema. Né? Porque tem umas que realmente se omitem e não respondem e esperam o consumidor ir para o Poder Judiciário. A questão da impunidade, né, doutora Sionei? sim, Cá sim. entre nós, né? A empresa pode tudo. Impunidade, a morosidade da justiça, né? Não há você busca uma reparação na justiça, além de demorar, às vezes o resultado não vem um resultado justo, até porque há um lobby muito forte de bancos, instituições financeiras, operadores de telefonia, há um lobby muito forte no judiciário para que as condenações sejam baixas. A gente se depara com esse tipo de situação. Até na saúde há essa morosidade, né, doutora Cláudia? Às vezes eu vejo, assim, gente que precisa de um procedimento emergencial. É claro que existem juízes que veem a necessidade de uma decisão rápida, mas a gente tem casos aí que demoram muito tempo. Alguns casos, né, eu diria que excepcionais, porque na maior parte das vezes a gente tem uma decisão muito rápida, né, mais Quanto efetiva. tempo, doutora Cláudia, em uma mais ou semana, menos? aproximadamente, a gente já tem uma decisão de sim ou não. Geralmente a decisão ela é favorável, tendo a determinação, o paciente ele já pode fazer o seu Determinado tratamento. procedimento. Ou se precisar de um medicamento, aguarda a entrega do medicamento. Então é mais rápido porque a gente está tratando de vida, né, de saúde, então não há como esperar. Agora, essa questão da migração, né, se você me Existe permite... fidelização em plano de saúde também? Na verdade, a fidelização que acontece é que eu acredito que falta um pouco das operadoras de saúde o respeito perante o consumidor, né? Certo. Então, a operadora de saúde, ela deveria olhar até mesmo com mais zelo, com mais carinho para o consumidor, né, para aquela pessoa que muitas vezes paga mensalmente o seu plano de saúde, cumpre as suas obrigações, dela, né? que mantém o lucro, que mantém as atividades. E quando necessita utilizar o plano de saúde, muitas vezes tem uma negativa, né? E outra coisa, nós temos uma resolução da própria ANS que determina um prazo de 48 horas para que o plano de saúde dê uma resposta de um procedimento, por exemplo. E o consumidor passa, né, as 48 horas e este consumidor, ele fica sem resposta muitas vezes. Então, é o mínimo de respeito à dignidade humana, Claro. à pessoa. Inclusive, se o consumidor ele não estiver satisfeito com o seu plano de saúde, ele pode fazer a portabilidade, né? Basta que ele tenha 2 ou 3 anos no plano de saúde e que esteja no mês do aniversário do plano, ele pode realizar esta conduta em até 4 meses a partir do aniversário e trocar o seu plano de saúde desde que seja um plano compatível com Só como outra eles operadora. dificultam, né? Você podia chegar e falar assim, não, eu quero mudar de plano de saúde. Não atendeu a minha demanda.
Então, a questão da portabilidade, ela já existe, como também na telefonia, né? Mas eu acho que precisa ser melhorada a cada dia, porque o consumidor, se ele tem um plano, ele mora em São Paulo e ele precisa mudar, por exemplo, para Marília. Ele precisa de uma agilidade para trocar o seu plano de saúde. Ele não pode esperar a data do aniversário do plano, que muitas vezes pode ocorrer no ano seguinte. Ele tem que aguardar durante um tempo ainda. Então, eu acho que essas questões elas podem ser minimizadas e facilitadas para o consumidor. A questão da impunidade faz essa situação ser assim, né? Eu assim, tenho o tempo que eu quero, eu resolvo do jeito que eu quero, eu respondo se eu quiser. Para nós advogados, a gente fala assim, a decisão é rápida, em torno de 7 dias, né? Agora, imagina aquela pessoa que teve um AVC, ela está lá no pronto-socorro, precisando de uma intervenção emergencial, aí ela procura o advogado, a família procura o advogado e a gente diz assim, olha, vamos buscar uma medida judicial, quanto tempo? A pergunta. A gente fala, em torno de 7 dias. Já morreu. Tem isso também. Nesses casos excepcionais, a decisão geralmente acontece mais até no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Dependendo da urgência. Agora, há casos e casos que você dá entrada no processo até ele chegar. Sobe com urgência, despacha para subir com urgência. O subir com urgência é no dia seguinte. Aí dá a decisão favorável. O descer e expedir o mandato é mais 2, 3, 4 dias, até a expedição do mandato, assinatura do juiz de novo. Realmente a morosidade, essa burocracia, infelizmente, acaba impedindo o direito. Eu vou para um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu vou abusar um pouquinho aqui da doutora Tatiana. A gente está no começo do ano, questão de matrícula, né, de escola. É muito comum também acontecer isso, ou seja, se minha filha está na mesma escola, eu vou pagar X de matrícula, enquanto o novo aluno vai ter um desconto, vai ter um benefício. Como é que eu devo proceder? No próximo bloco. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre direitos do consumidor, e eu deixei uma pergunta aqui para a doutora Tatiana. Época de matrícula de escola, né? Muita gente fica muito bravo, principalmente quando vai rematricular o filho. Acaba pagando muito mais do que os alunos novatos. Eu posso reclamar, doutora Tatiana? Sim, claro. Até mesmo porque você já é, né, um consumidor, e às vezes há muito tempo. Às vezes tem mais de um filho na mesma escola, então com certeza é possível sim. Se a escola está fazendo uma promoção para os novos alunos nessa questão da matrícula, entendo ser totalmente plausível os pais que já têm os seus filhos naquela escola pedir a promoção também, solicitar essa promoção. Chegam essas reclamações a protesto? Para esse tipo específico, não. Chega justamente do valor da mensalidade, né, do reajuste, que a escola tem que apresentar o porquê daquele reajuste, né, informar com antecedência, até mesmo para que os pais saibam se vão ter capacidade de deixar o filho do próximo ano na escola, ou se vai precisar mudar, mas o que gera mesmo é essa dúvida da legalidade do valor do aumento. Em quais situações a escola pode reajustar a mensalidade? Ela pode reajustar uma vez por ano, né? Mas ela tem que demonstrar o porquê daquele reajuste, quais foram os gastos que ela teve, né, no ano anterior e quais gastos ela terá no ano seguinte para poder aumentar naquele percentual a mensalidade. Olha que interessante isso, tem muita gente que desconhece, né, essa situação. Não só a escola, mas dentro do projeto do deputado, que eu esqueci de falar, ele não fala somente da questão de telefonia. Ele fala de concessionárias de serviço telefônico, energia elétrica, água, gás e outros serviços essenciais, operadoras de TV por assinatura, a gente falou, provedores de internet, operadoras de plano de saúde, serviço privado de educação e outros serviços prestados de forma contínua aos consumidores. Que serviços seriam esses, doutora Tatiana? Outros serviços prestados, por exemplo? Todo aquele serviço que o consumidor tem prazo para começar, mas não tem prazo para terminar, né? Não sei, preciso... Eu acho que no final ele incluiu tudo, né? Não consigo pensar Eu também não. Mas a questão da água e da energia elétrica é um caso que chama a atenção, né, doutora Alcionei? Porque, de repente, nesse momento... A gente está vivendo uma realidade, vamos falar da água em São Paulo, que o governo impôs uma multa, né? Sim. Camuflada, porque fez um movimento contrário, né? Se você consumir mais, você vai pagar mais.
Agora, se você consumir menos, você vai pagar a mesma coisa. Isso é questionável também judicialmente? E me parece, inclusive, que houve uma decisão que suspendeu a cobrança dessa multa. Eu Ação não, da Proteste. talvez Ah, a é uma Proteste ação, que deva. bom. Eu li alguma coisa sobre esse assunto, mas não me aprofundei. Mas parece que houve a suspensão dessa cobrança esse acréscimo, né, da cobrança. Doutora, talvez tenha Porque conhecimento. na verdade não é essa. Você pensa o seguinte, poxa, eu estou economizando, eu não vou ganhar nada? A questão é a seguinte, até é importante abrir esse espaço para esclarecer. A Proteste, ela não é contra a cobrança da multa, tá? Dessa tarifa de contingência. Só que a lei determina o quê? Essa tarifa de contingência só pode ser cobrada após a decretação oficial do racionamento, tá? Então, nós pleiteamos... E não teve essa decretação? Não. Então, o que a Proteste está pleiteando? A decretação oficial do racionamento, para que seja feito todo um plano, tá? Para que os consumidores saibam quando eles ficarão sem água, né? Porque aí a empresa é obrigada a dizer quanto tempo ele ficará sem água, para que o consumidor possa se organizar. E depois da decretação oficial do racionamento, aí sim a tarifa de contingência pode ser cobrada. Isso tá? é meio utópico, né, doutora Tatiana? Como Essa assim? de informar quanto ele vai ter, quanto ele vai poder consumir. Não. É meio complicado. Quando ele vai ficar sem água? Por Ah, qual tá. período Entendi. ele vai ficar sem água? Entendi. A tá? escala, né, de racionamento. Isso é direito à informação básico do Código de Defesa do Consumidor e também está na lei, né? Inclusive a lei que determina essa decretação oficial do racionamento para que a tarifa de contingência seja cobrada. Porque, na verdade, a gente já está sofrendo com isso. Né? O racionamento já está acontecendo. Sim, o racionamento existe, só que pela lei exige a decretação oficial, que seja publicado no Diário Oficial, né? E é isso que a Proteste está pleiteando. Mas aí, nesse caso, há um desgaste político muito grande, né, em fazer uma declaração, né, publicar que estamos em racionamento, porque isso sempre foi negado, né? Mais, né, doutora? Sim, A né, mas população já sabe. Não, e já houve a decretação na imprensa, Sim. né? Ele fez a declaração na imprensa, então agora só basta publicar no Diário Oficial. A partir né? daí, então, torna-se legítima a cobrança de multa. Exatamente, Né? exatamente. Até então, ilegal. Isso para qualquer tipo de serviço? Concessionado? Sim, para concessionária, sim. Quando... Energia elétrica, gás E água. e água. É. Dentro dessa realidade, sempre tem que haver esse comunicado Sim, oficial. É a questão da publicidade, né? Dos órgãos públicos, né? Eu queria tirar uma dúvida com a doutora Cláudia, a questão da carência. A gente sabe que hoje muitos convênios conquistam clientes novos, falam assim, você está livre da carência. E muita gente acaba acreditando nisso, só que não pergunta que tipo de carência que você está livre, né? Porque, claro, tem que tomar cuidado também. Tem gente esperta que muda, você está livre de carência, estou grávida, então vou mudar de convênio, vou ter meu par, depois eu volto para o meu. Né? Existem situações que precisam ter um certo cuidado, mas muito convênio ludibria o cliente fazendo isso, né, doutora Cláudia? Sim, e é importante a questão da carência quando a pessoa tem uma doença pré-existente. Sim. Então, se essa pessoa ela tem uma doença, ela deve preencher a declaração de saúde com informações claras, objetivas e verdadeiras. Essa pessoa ela não pode omitir a informação da doença. E ela sofrerá realmente um prazo aí de 24 meses por ter doença pré-existente. E só que o plano de saúde não pode rejeitar este consumidor pela condição de saúde dele. Mas isso acontece. Então, mas isso não pode haver, né? Então, são duas razões, né? Quando o consumidor ele vai contratar um plano de saúde, o plano de saúde não pode se negar ou pela condição de saúde do consumidor ou pela idade. Então, este consumidor ele tem direito ao ingresso no plano de saúde, desde que respeitado também todas as normas, as regras do plano, mas ele não pode ser excluído. Entendi. E a carência ela não pode incidir nas situações de urgência e emergência. Urgência são aqueles casos de um fato imprevisto. Por exemplo, uma dengue, uma fratura, uma luxação. E emergência são os casos de um agravamento à saúde, uma hemorragia, uma parada cardíaca ou respiratória. Então, nestes casos, não pode haver carência. Olha, o projeto do deputado prevê uma multa. A gente estava falando da questão de condenação, né? Fornecedor de serviço que não cumprir o disposto na lei
ficará sujeito às seguintes sanções: multa de 10 a 1.000 FESPs para cada cliente anterior à promoção não beneficiado pela promoção lançada, multa em dobro e cassação da inscrição estadual em caso de reincidência. Agora você deve estar perguntando, assim como eu vou perguntar à doutora Tatiana, as empresas que ferem os direitos do consumidor estão sendo condenadas, estão sendo multadas? Essa é a questão. Muita gente desiste de denunciar exatamente por causa disso. Fala assim, eu vou reclamar para quê? Não vai acontecer nada mesmo? Ou está acontecendo, doutora Tatiana? Pelo seu sorriso, acho que a gente ainda está à mercê de algumas situações aí. Esse ano o Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos, né? E a Proteste até vai fazer inúmeras comemorações aí, e um dos nossos objetivos, um dos nossos desafios para esse ano é dizer quais são os avanços, né, dos consumidores durante esses 25 anos. O Código de Defesa do Consumidor em si é uma lei perfeita, né? É uma lei maravilhosa, é modelo para o mundo inteiro. Há sempre inúmeras comissões de outros países vindo aqui, né, para fazer alguma lei semelhante. O grande problema no Brasil, e que é uma coisa crônica, é a falta de respeito à lei, né? Justamente pela impunidade que se tem no país. Deixa eu te fazer uma pergunta por curiosidade. Algum artigo do Código de Defesa nesses 25 anos ainda não foi regulamentado? Porque a gente tem lei assim. A gente tem lei antigas que artigos ainda não foram regulamentados. Existe essa realidade no Código de Defesa do Consumidor ou não? Não. O nosso código é impecável de A a Z. Eu sou até suspeita, né, para falar, mas na verdade o código ele é principiológico, né? Ele traz princípios maiores. Então, assim, você não vai lá com problema de telefonia, use tal coisa, né? Mas para qualquer problema que você tenha em relação de consumo, você vai achar uma solução no Código de Defesa do Consumidor. Doutor Alcionei, questionaria o código em alguma coisa? Não, talvez a aplicabilidade da questão do capítulo que fala dos crimes. Você tem diversos crimes previstos que quando um consumidor se sente lesado, e aí não é culpa do código, é a culpa das demais instituições que devem cumprir o código. Sim. Um consumidor vai chamar a polícia para fazer um boletim de ocorrência, não vai querer fazer. O delegado não vai querer fazer, não vão querer levar aquilo adiante porque, relação de consumo. Às vezes tem que contratar um advogado para fazer a queixa-crime, se quiser registrar a ocorrência. Tem que pagar para o advogado para fazer a queixa-crime, porque se for na delegacia não consegue registrar a ocorrência. Uma das perdas grandes, eu acho, né, posso estar enganada, foi a nossa delegacia do consumidor. A gente tinha uma delegacia pequena, né, com pouca estrutura, mas que funcionava. Eu fiz algumas matérias e vi resultados de coisas pequenas, até a troca de um móvel da sala, até situações mais gritantes. E você via uma certa, vamos dizer assim, esperança do consumidor em resolver os seus problemas. Acabar a delegacia do consumidor, a meu ver, eu acho que foi uma perda muito grande, principalmente para o consumidor. Mas tem um setor, né, específico ali no centro, perto da Avenida Rio Branco, que trata justamente dos crimes contra as relações de consumo. Inclusive nós lá na Proteste enviamos inúmeras questões para eles, especialmente questão de fraude, né? Então tem um setor, sim, me fugiu o nome agora, não é bem uma delegacia, mas tem um departamento, né? Mas tem um setor da polícia que voltou, né, a atuar especificamente com a defesa do consumidor. Mas quando a gente fala numa delegacia especializada, dá mais segurança, né, doutora Cláudia? Não só para os advogados, né, como para os clientes também. Sem dúvida. E eu acho que um fator importante é a questão da informação. Muitas vezes a informação não chega ao consumidor. Então o consumidor ele não sabe de que forma fazer e como fazer. E o consumidor ele tem que ter esta vontade de agir. Por mais que a gente tenha esse fator impunidade, se ele deixar de fazer, nada vai acontecer futuramente. Então é importante que o consumidor saiba como fazer, o que fazer e que realize o procedimento. Até porque o direito não protege os que dormem. Sim. Né? A pessoa tem o direito, não fez, não deixou de fazer, não está dormindo, não vai acontecer nada. Eu quero dizer que infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada um dos meus convidados para as considerações finais. Eu acho que a gente mandou o recado, né? Se o projeto foi vetado, se vai ser vetado, se vão derrubar veto. A importância do programa de hoje foi que você tem que garantir, lutar pelos seus direitos como consumidor em qualquer área. Telefonia, educação,
plano de saúde, água, gás, energia elétrica, etc, etc, porque a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que nos protege, né? Se nós temos deveres, nós temos que garantir também os nossos direitos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a doutora Cláudia Nakano. Muito obrigada, seu recado final. Obrigada. É apenas esse alerta realmente da informação para que o consumidor busque essa informação e faça o que tem que ser feito, né? Realize. A dica para escolher um bom plano de saúde, só pesquisar ou até a indicação é legal? A indicação também, e que não fique só num plano de saúde, que pesquise 3 planos ou 4 tipos de planos de saúde e que veja também as reclamações desse plano, né? Se tem alguma reclamação, leia o contrato, verifique o registro na ANS, então, para que o consumidor não tenha um problema futuro. Então é só consultar os órgãos de defesa do consumidor, está aqui a Tatiana representando a Proteste e tem um ranking, né? Não é nada escondido. Existe um ranking das empresas aí que lesam, né, os nossos consumidores. Então é só buscar essa informação, né, doutora Tatiana, seu recado final. Com certeza. Dizer que a Proteste, né, atua aí em todos os segmentos para proteger o consumidor de forma individual, de forma coletiva, né? Hoje, especificamente, nós estamos atuando aí de forma muito intensa nessa questão da água, né? O consumidor, ele não pode ser tratado com desrespeito, né? Muitas vezes os consumidores se calam diante dos erros e das dificuldades, mas esse é o nosso papel. E qualquer informação maior é só acessar o nosso site, que é o www.proteste.org.br. Tem cartilhas excelentes, porque muitas vezes nessa questão de informação, a gente não entende determinados termos. Até de propósito as empresas fazem isso. E a Proteste tem cartilhas didáticas interessantes sobre os mais diversos tipos de assunto, inclusive planos de saúde, da água, questão de fizemos educação. uma cartilha para água. Está lançando a cartilha da água, né, a grande novidade. Então, busque essa informação e quanto mais simples for, mais fácil a gente entende, né, doutor Alcionei, seu recado final. Bom, agradecer pela oportunidade e informar aos consumidores, né? Uma frase que a gente usa muito no direito, o dormientibus non succurritius, um termo em latim que diz: o direito não protege os que dormem. Toda vez que você aceita que o seu direito seja violado e você não faz nada, porque não vou perder tempo, não vou correr atrás, isso vai tomar, não vai dar em nada, eu perco o direito de reclamar. Então, reclame, vá atrás, corra. Hoje, com a internet, muita coisa pode ser feita de forma online, muitas reclamações, inclusive nas agências reguladoras. Tem um site muito legal chamado, acho que é Reclame Aqui. Reclame Aqui. Que com certeza deve ter, não sei como é que eles direcionam as reclamações. Para as empresas privadas é muito bom, funciona. Porque se expõe, né? Acaba se expondo demais, exatamente. Né? Então, busque o seu direito, não baixe a cabeça. A questão é essa, não baixe a cabeça, corra atrás e a informação ela acaba nos libertando da ignorância. Eu não falo latim, mas o meu ditado que eu sempre sigo é aquela coisa assim: seguro morreu de velho. Então, quando a esmola é muita, também o santo desconfia. Então vamos prestar atenção nos contratos, ver essa questão do preço, das mensalidades de todos os serviços, as promoções também. Então, né, a cautela é a melhor forma de se prevenir de dor de cabeça, né? Eu quero agradecer mais uma vez doutora Cláudia, doutora Tatiana, doutor Alcionei. Quero agradecer a você. A discussão vai ficando por aqui. Nós temos encontro no próximo programa e disponibilizo para você o nosso endereço eletrônico tvassembleia@l.sp.gov.br. Um grande abraço e até mais.